Marina e esse é o segundo episódio sobre a importância das mulheres até a vinda de Jesus. E hoje nós vamos falar de 3 mulheres. Vamos falar sobre Sarai, que teve seu nome trocado para Sara. Sarai significava minha princesa e Deus mudou o nome dela para princesa porque ela seria a princesa de uma nação. E as filhas de Ló. Ló era parente de Abraão e Abraão foi tirado da sua parentela por Deus e deu a ele uma promessa de que ele seria pai de multidões. E então Abraão crê nessa promessa, crê que ele daria um filho a Sara. Os dois eram avançados de idade, já não tinham mais fertilidade nos seus corpos, mas o Senhor os abençoou com Isaac depois de muitos anos de espera. E até Sara, ela não acreditou muito quando os anjos apareceram para Abraão, contando que ela teria um filho. Ela riu no coração dela. Antes dessa promessa se cumprir, 13 anos antes, Sara, questionando e um pouco duvidosa, acabou cometendo um grande erro, porque entregou a sua serva Agar para Abraão se deitar com ela. E havia uma prática naquela época de que as servas, quando davam um filho gerado do marido, né, das suas senhoras, na verdade aquele filho seria da senhora. Então Sara deu o jeito dela para conseguir ter esse filho sem esperar a promessa do Senhor, a palavra do Deus vivo se cumprir na vida dela. Mas Deus é misericordioso e apesar do erro de Sara e apesar de esse erro trazer uma certa confusão e um conflito entre o povo de Israel e o descendente de Agar com Abraão, que é Ismael, o Senhor abençoou Ismael, abençoou a sua descendência, ele teve filhos que foram príncipes, mas a promessa permaneceu e se cumpriu no tempo determinado que Deus estabeleceu. Então nasce Isaac e a mesma bênção, a mesma promessa que Abraão recebeu, o filho de Sara recebeu da parte de Deus. E então aquela promessa sobre ser pai de multidões e que os seus descendentes seriam multiplicados e habitariam numa terra próspera foi dado a Isaac. Mas a gente sabe que o Senhor não simplesmente abençoou uma geração, mas ele estava abençoando a descendência que traria na sua posteridade o Messias, que seria a salvação para toda a humanidade. Sarai, ela foi uma mulher importante também porque ela era profetisa. Então, junto com Abraão, ela ensinava as pessoas a respeito do Criador dos céus e da terra, numa terra que era totalmente idólatra, que era a terra dos caldeus. E quando saíram de lá, levaram pessoas junto consigo para acompanhá-los. E apesar de terem uma vida nômade por um tempo, eles foram muito abençoados por Deus e foram prósperos por onde passaram. Segundo os escritos judaicos, Sara era uma mulher muito bonita. Agora nós vamos falar sobre as filhas de Ló. Ló estava habitando a cidade de Sodoma e com sua esposa, e suas filhas tinham já companheiros. Os anjos apareceram para avisar Ló na sua casa de que Deus traria juízo sobre aquela cidade e sobre Gomorra também. E Ló pega suas filhas, pega sua esposa, os seus genros não querem acompanhar e ele sai da cidade. A esposa dele acaba se tornando uma estátua de sal, como está nas escrituras, porque o sal e o enxofre que desceram dos céus atingiram ela, mas as suas filhas o acompanharam. E quando elas saíram da cidade, como elas estavam acostumadas somente com aquele ambiente, com aquele lugar, elas não conheciam o resto do mundo, elas acabaram crendo que elas iam ficar sozinhas com o seu pai naquele campo em que eles estavam refugiados. Então a filha mais velha tem a ideia de embriagar o pai e gerar a descendência para o pai dela não ficar sem descendentes, e convence a irmã mais nova a fazer o mesmo. E então das duas saem os descendentes de Amon e de Moabe. E esses dois descendentes geraram povos que foram fortes e que habitavam no entorno da terra de Canaã e que geraram bastante conflito com
Israel, quando Israel foi tirado do Egito e passou por aquelas terras. Num primeiro momento, eles negaram entregar água e entregar comida e deixar eles passarem pelo meio da cidade, mas Deus não permitiu que eles atacassem, que Israel atacasse aquela cidade, porque eles eram descendentes de Ló, e Ló, como foi fiel a Abraão, Deus o abençoou. Seguindo aquele princípio que Deus tem, né, de que quem abençoa os servos dele, os profetas ou o povo dele é abençoado, e quem amaldiçoa é amaldiçoado. Mas os moabitas e os amonitas criaram conflito e perseguição contra o povo de Israel por muito tempo. E a gente sabe que essas questões elas também envolvem o plano espiritual. Satanás, o adversário do homem, não quer que ele alcance a salvação, nem que o plano de salvação de Deus se cumpra. Então, ele usa pessoas que não caminham em retidão com o Senhor, que estão debaixo do seu domínio, para atacar os servos de Deus que estão participando da obra e do plano de salvação dele. Esse é o segundo episódio e a gente se vê no próximo.